Olá, você que está inscrito no canal do YouTube da Pai Passa, você que ainda vai se inscrever no canal. A gente vai conversar aqui hoje com o pastor Leandro São Julião, na Igreja Presbiteriana Betel. Esse vai ser o nosso Pode Incluir de hoje. Mas você se inscreva no canal aí também, pessoal, que você que vai ver esse vídeo pela primeira vez que vai assistir esse nosso canal, inscreva aí, para nós chegar à marca de 1000 inscritos. Também deixe seu like também, por favor. Seja bem-vindo, Leandro. Bom dia. Oi, Edmar, bom dia. Primeiramente, eu quero registrar, que é uma grande alegria para mim participar do Pode Incluir, porque a APAI, a gente tem aí uma grande admiração e quero aproveitar esse início e parabenizar você e toda a equipe, pelo programa, pela forma que vocês têm aí interagido com os internautas. Pastor Leandro, como é que você decidiu ser pastor? Então, Edmar, é uma história um pouco longa, mas eu vou tentar aqui explicar para você em poucas palavras. A grande realidade, Edmar, quando eu realmente comecei a frequentar a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu tinha mais ou menos 17 anos de idade. 17 anos de idade. Eu venho de uma família, Edmar, que ela sofria muito por conta do alcoolismo. Por exemplo, o meu avô, ele faleceu de cirrose hepática porque ele consumia muita bebida alcoólica. O meu pai, da mesma maneira, meu pai faleceu, Edmar, com 41 anos de idade, por conta também de cirrose hepática, porque bebia muito, 41 anos de idade. E aí o que aconteceu? Eu, desde novo, eu cresci nesse contexto, onde com pouca idade eu já estava também, aí vamos dizer, viciado, já estava mergulhado, já estava aprisionado no vício da bebida. Uma das minhas avós, ela dizia assim: homem que é homem tem que tomar pinga. Então a gente crescia ouvindo a minha avó falar isso: homem que é homem tem que tomar pinga. E quando eu tinha 17 anos, Edmar, aconteceu um episódio na minha vida. Qual episódio? Tudo estava normal, aparentemente. Só que eu estava vivendo um momento de irritabilidade no meu coração. Tudo me irritava. Só para você ter uma noção, Edmar, a minha irritação era tão grande que eu escutava pessoas conversando, a voz das pessoas, a voz me irritava. Entendeu? Então imagina, se a voz irrita, como que você vai viver num mundo que tudo acontece por intermédio da voz? É difícil, tem que comunicar, não tem condições. E esse estresse foi crescendo tanto dentro de mim, Edmar, eu apenas com 17 anos de idade, o que aconteceu? Eu cheguei nessa época, Edmar, a tentar atirar a minha própria vida, com 17 anos de idade, porque eu achava que não valia a pena viver. Entendeu? Eu achava que minha vida era muito ruim. Eu achava que aquela tristeza que eu estava atravessando, ela nunca fosse acabar. Então, foi nesse contexto de crise, nesse contexto de dor, nesse contexto de desesperança, que eu comecei a querer buscar uma igreja para frequentar. Entendeu? E aí eu comecei a pensar aqui, pensar acolá, e eu procurei ajuda na Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas. Eu sou natural de Itaú de Minas. Você deve conhecer muita gente de lá, né, Edmar? Conheço, mandar um abraço pra Cibele, de lá de Itaú, o pessoal lá eu quero, tudo o pessoal da Paz de Itaú aí, que a gente conhece, que frequentava aqui a Paz de Passo também. Mandar um abraço lá pra turma de Itaú, a Aline, que trabalha aqui com vocês também, né? Mandar um abraço pra todo mundo lá de Itaú de Minas, cidade querida do meu coração. A Aline Cristina, sim. A Aline Cristina, exatamente. E aí, o que acontece? Eu ouvia um programa na rádio que chamava Som do Céu. Ele ia ao ar todos os dias, 11 horas da manhã. E quem fazia esse programa era um pastor chamado Pastor Edmar. seu xará. Sim. E eu ouvia ele. Quando eu estava passando pelo momento difícil, eu entrei em contato com ele e pedi para ele me receber, Edmar.
E ele recebeu na casa dele. E eu lembro que o meu desespero era tão grande, Edmar, que eu pedi para ele me marcar um horário. Ele marcou uma quinta-feira pela manhã. Eu lembro até hoje o dia, era um dia chuvoso. E eu trabalhava entregando compra lá no supermercado Eldorado, lá de Itaú de Minas. E neste dia eu precisava ir lá, e eu era um funcionário muito atuante, nunca tinha chegado atrasado, nunca tinha faltado o serviço. Aí eu falei pro meu patrão: você precisa de me liberar tal dia e tal hora. Ele falou assim: não, mas eu não posso, eu preciso de você aqui. Eu falei assim: não, eu preciso de ir lá. Se você não me liberar, eu vou mesmo sem a liberação, porque eu preciso muito. Aí ele me liberou. E nesse dia, Edmar, eu sentei com esse pastor. E ali, nessa conversa, ele explicou a palavra para mim, ele mostrou para mim algumas verdades que eu não compreendia. Ele ficou ali a parte da manhã inteira comigo. E quando eu saí de lá, Edmar, eu entrei lá me sentindo a pior pessoa da face da terra. Tudo me irritava. Quando eu saí de lá, eu entendo, que através da exposição da palavra, que eu tive um encontro naquela manhã com o Deus da palavra. E quando eu saí de lá, a minha vida foi totalmente transformada. Entendeu, Edmar? Eu comecei, olha isso que interessante, eu não estava conseguindo ouvir voz das pessoas. Aí depois que eu saí de lá, eu vi um cachorro latir na rua, achava bonito. Por quê? Porque o problema não estava no mundo, o problema estava dentro de mim. E o que acontece? Aí a pergunta que você me fez, eu fiz esse caminho para te explicar justamente isso. Quando isso aconteceu na minha vida, Edmar, eu ia fazer 18 anos de idade. Eu fiquei tão grato, eu fiquei tão feliz, eu fiquei assim tão satisfeito com aquela obra, que eu cheguei na minha casa e eu falei o seguinte para Deus. Eu falei assim: Deus, se dependesse de mim, já era para eu ter morrido, porque eu não queria mais viver. Eu achava que não valia a pena. Mas como o Senhor deu esta alegria para o meu coração, como o Senhor transformou a minha vida, como o Senhor colocou brilho nos meus olhos, sorriso no meu rosto, a partir de agora, eu quero dar a minha vida para o Senhor. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero viver para o Senhor, porque se fosse por mim, eu já teria morrido. O Senhor preservou a minha vida e eu quero viver agora e eu quero dar a minha vida para o Senhor. Tem uma frase daquele Rodolfo Abrantes, que era vocalista dos Raimundos, que ele fala assim: a forma que Deus escolheu me amar foi dando a vida do filho dele para mim. E a forma que eu escolhi amar a Deus foi dando a minha vida por amor a Ele. Então foi isso que eu fiz, sabe, Edmar? Eu falei assim: Deus, eu quero gastar a minha vida agora para o Senhor. Como uma vela consome a si mesmo para produzir fogo, eu quero consumir a minha vida para o Senhor. Só que quando eu falei isso para Deus, Edmar, eu não sabia o que Deus tinha para a minha vida. Entendeu? Eu fiz isso, eu coloquei meu coração, a minha devoção e a minha vida nas mãos de Deus. E logo, aí as coisas começaram. Aí eu comecei a ir na igreja, aí ali eu já comecei a querer ajudar, tentei participar do louvor, não deu muito certo, sabe, Edmar? Eu comprei um violão. Tá com violão não? Tem até hoje o violão, Edmar, não deu certo. Quando chegou na hora de fazer as pestanas lá, de fazer os batidos, eu não dei certo. Aí resolvi cantar. Me convenceram que eu ia conseguir cantar. Nós montamos uma banda, Edmar, que chamava Banda Armagedon. Aí você vê, tinha tudo para dar errado, né? Armagedon significa batalha final. Uma banda, eu como vocalista, Edmar, não deu muito certo. Não veio bop, não? Não deu muito. Logo começou e logo terminou. E aí, Edmar, olha que interessante. Só que eu sempre tive no meu coração a vontade de servir. Aí o que eu fiz? Na igreja que eu frequentava lá, ela ficava no bairro Bela Vista, chamava Congregação da Igreja Presbiteriana. Ficava no bairro Bela Vista, subindo ali para Coab 2. O que eu fazia? Eu queria servir, mas eu não sabia cantar, eu não sabia pregar, eu não sabia tocar. Eu queria servir, Edmar. Aí o que eu fiz? Eu pedi para o líder na época, o nome dele, Missionário Damasceno.
mandar um abraço, lá de Itaú de Minas, eu pedi para ele o seguinte, falei assim, ó, deixa eu arrumar as cadeiras da igreja, era cadeira de plástico, sabe? E eu sou muito metódico, Edmar. Eu gosto das coisas muito certinhas, gosto das coisas muito arrumadinhas. Isso é um problema. Problema sério. Tudo que a gente vê fora do lugar, a gente quer arrumar. E aí eu pedi para ele, falei assim, deixa eu arrumar as cadeiras. Ele falou assim, deixa. Aí o que eu fazia? Trabalhava a semana toda, aí domingo tinha as atividades na igreja de manhã, bagunçava as cadeiras. Aí domingo à tarde, Edmar, eu ia lá e eu arrumava a cadeira. Eu colocava a mão em cadeira por cadeira. Eu arrumava todas, colocava tudo certinho. E não só arrumava, como conforme eu arrumava a cadeira, eu orava falando assim, Deus, abençoa quem vai sentar nessa cadeira. Talvez vai chegar aqui um homem com problema, uma mulher passando por uma dificuldade, um jovem enfrentando uma crise. Eu ia arrumando e orando. Mas aí o detalhe, depois que eu acabava de arrumar tudo, sabe o que eu fazia? Eu subia lá no púlpito, que é o lugar que prega a palavra, a plataforma. Eu subia lá, altar. O altar, exatamente. Eu subia lá, Edmar, para ver se ficou arrumadinho. Entendeu? Só que o que eu fazia? Aproveitava que eu estava lá em cima e eu comecei a pregar para as cadeiras. Treinar, falar em público. Exatamente. Eu pegava um texto e eu começava a falar, começava a pregar, como se a igreja estivesse cheia de gente. Eu pegava ali um texto, lia e explicava o texto para as cadeiras. E ali, Edmar, eu comecei a pegar gosto pela pregação da palavra. Até que com essas atitudes, o que foi acontecendo? Eu fui indo. Aí depois de um bom tempo que eu já estava na igreja, o missionário falou para mim assim, ó, você vai pregar num culto no lar. Num culto no lar. Aí eu peguei e falei, então tá bom. E a gente foi, era numa roça, Edmar. E eu sabia que ia muita pouca pessoa. E essa roça ficava no Santana, perto de Itaú de Minas. E o dia que a gente foi lá, quando eu cheguei lá, eu fiz um esbocinho, sabe? Coloquei num papelzinho tudo que eu ia falar. Eu falei sobre o filho pródigo. Lucas, capítulo de número 15, filho pródigo. E eu marquei num papel. Chegou lá, para chegar lá, Edmar, foi uma luta, porque tinha lama, tinha alguns carros que engastalharam. Chegamos lá. A hora que chegou lá, tinha um lampião iluminando a casa, não tinha energia. E o que acontece? Tocou uma música lá no louvor, na hora que eu fui pregar, acabou, o lampião apagou. Agora você imagina, a primeira vez que eu ia pregar, o lampião apagou e agora eu não tinha mais meu esboço. Porque naquela época ninguém tinha celular igual hoje, que usa lanterna, né? Eu fiquei ele sem recurso. E eu preguei, falando sobre o filho pródigo. Quem estava lá naquela época, Edmar, fala, e eu acredito, que o sermão não foi bom. Que não foi boa a explicação da palavra, porque eu estava nervoso, eu falava muito rápido, e aí o pessoal não entendeu. Só que aconteceu algo importante naquela noite. O que aconteceu? Eles não gostaram, mas eu gostei. Você soltou lá. Eu senti bem. Eu falei assim, eu acho que é isso que Deus tem para a minha vida. Eu acho que é esse o chamado de Deus para o meu coração. Aí foi fazer o curso. E só para você ter noção, Edmar, o tanto que eu sou a pessoa menos própria para estar falando em público, eu sou extremamente tímido. Extremamente tímido. Muito tímido. Não parece. Quem ouve você falando na rádio assim, não parece. Mas a minha natureza, eu sou extremamente tímido. Toda vez que eu vou falar em público, o frio na barriga é grande, a mão começa a transpirar. Até domingo agora aconteceu um episódio interessante. Eu ia falar na igreja e você já viu quando você fica muito nervoso, que você tem aquela sensação que tá chegando a hora de falar e você quer ir no banheiro? Nossa. Aí você chega no banheiro, não acontece nada, não tem uma gotinha de urina para sair, é nervosismo. Então domingo agora, antes de eu pregar, e olha que já faz 15 anos que eu prego, me deu um frio na barriga, rapaz. Então eu sou tímido, eu enfrento uma timidez muito grande. Eu falo assim, a minha natureza é tímida, é introvertida, mas a vida me fez extrovertido, eu preciso de ser dessa forma, mas a minha essência é tímida. Você falou de nervosismo aí, às vezes eu tô aqui gravando, aqui eu tô aqui passando a mão no rosto, costa o rosto, nossa, tô aqui gravando com a pessoa falando perto de mim, que eu tô aqui
rosto coça, aí tem gente que fala assim, nossa, ficou 20 tempo passando a mão no rosto. Não dá, gente, eu não consigo controlar, coça bastante de hora. Agora no vídeo, mas vai estar coçando, não falar porque eu faço, vai ficar feio o vídeo. Mas cada um tem um nervosismo de uma forma, e só pra você ter noção, Edmar, olha pra você ver que coisa interessante. Quando eu fui pro seminário, aí o que eu fiz? Eu fui pra igreja com 18 anos, comecei a querer trabalhar. Aí o que acontece? Olha pra você ver como é que as coisas aconteceram, Edmar. Com 20 anos de idade, a igreja ia fechar uma congregação lá em Pratápolis, que estava indo pouca gente, não tinha alguém para tomar conta da igreja. Aí eu me ofereci para ir lá. Não, entendeu? Mas pera um pouquinho, vamos cortar aqui o assunto um pouquinho, que eu preciso fazer essa pergunta. Você não chegou a se formar pastor? Assim, nessa época não. Aí eu fui para Pratápolis. Em Pratápolis, eu ia e voltava, não morava em Pratápolis, não. Eu comecei a tomar conta desta igreja lá em Pratápolis, era uma congregação pequenininha, até hoje tem. Fica na rua Abrão Fadu, lá em Pratápolis, aquela rua que vai para rodoviária. Aí eu comecei a tomar conta, antes de ir para o seminário estudar, eu fiquei 2 anos tomando conta. E fiquei ele também trabalhando, fiquei ele também ajudando, sabe? E olha que interessante, Edmar. Eu cheguei a fazer culto lá em Pratápolis durante uns 6 meses para uma pessoa só. Uma senhora, ela é viva até hoje, ela chama Dona Cláudia Cardoso, lá de Pratápolis. Ela, na época, ela já tinha, assim, Na época ela já tinha uns 75 anos, hoje ela está com mais de 90 anos, e ela não faltava da igreja, e eu falei muitas vezes, eu pregava só eu e ela. E aí o que aconteceu? Eu fiquei trabalhando 2 anos em Pratápolis, nesses 2 anos eu me preparei, e com 22 anos eu fui estudar em Campinas. Aí lá tem um seminário de fazer... A Igreja Presbiteriana do Brasil, Edmar, ela tem aproximadamente uns 15 seminários no Brasil. Em toda a capital, cidade grande, tem um seminário. E o seminário de pastor é igual de padre, vai, fica fechado lá, mora lá. Igual tem, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, o do Candário, por exemplo, aqui em Passo. Exatamente, é muito rigoroso. Assim, é parecido. É parecido, é muito rigoroso o processo. Por exemplo, para você fazer o seminário presbiteriano, você tem que fazer um vestibular. Esse vestibular tem 130 questões. Tem 40 questões de símbolo de fé, 25 questões de inglês, 40 questões bíblicas e 25 questões de português. Então você tem que ter uma aprovação, você faz um vestibular, entendeu? Aí se você protocolou, alcançou a média, aí você escolhe um lugar no Brasil para estudar. Geralmente a nossa cidade aqui, a gente gosta de ir para Campinas. O seminário de Campinas é o mais antigo do Brasil, e para nós aqui ir para Campinas é mais fácil do que ir para BH. Então eu fui estudar... É mais perto também. Exatamente, é mais perto, e a estrada também é bem mais fácil chegar em Campinas do que chegar em BH. E quando eu cheguei no seminário, Edmar, olha só que interessante. Eu não sabia falar plástico. Eu falava prástico. Com 22 anos de idade. Edmar. Acontece. 22 anos, tá entendendo? Pra você ver assim, o tanto que a minha educação foi precária. E o tanto que eu sou uma pessoa que eu não sou... se dependesse de mim, Edmar, se dependesse de mim, eu não estaria aqui conversando com você nesta manhã, porque eu não tinha condições. Eu trabalho desde os 10 anos, eu nunca tive só o privilégio de estudar. Eu sempre estudei, sempre trabalhei, e então nunca tive. Então eu cheguei no seminário, eu falava prático. Teve um dia, um rapaz que estudava comigo, ele sentado do meu lado, Edmar, aí o professor pegou e falou assim, não, porque o jovem, quando ele passa pelo período da puberdade, eu olhei para ele e falei para ele assim, o que é isso? Aí ele começou a rir, rapaz, mas ele ria tanto. Você já viu aquela pessoa que ri e chacoalha o corpo? Ele chacoalhava o corpo de tanto que ele deu gargalhada. Aí ele falou assim, você tá zoando com a minha cara. Não, mas também não sabe. Não, eu não sabia. Eu com 22 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar a palavra puberdade. Eu ouvi ali, naquele local. Hoje em dia você acha muito isso na internet, o pessoal que ensina, fala muita coisa nesse sentido de sexualidade, as coisas, mas... Naquela época você não achava, não era fácil achar assim igual hoje. Fato é, Edmar, que
para eu poder alcançar a turma, eu tive que estudar muito. Tá entendendo? Estudar muito. E hoje, olha só que interessante, eu costumo falar assim, ó, a oração que eu fiz lá atrás, o que eu falei para Deus? Falei assim, Deus, o Senhor me deu de volta a vida, porque eu queria morrer. Então agora a minha vida eu quero que seja um instrumento nas suas mãos. E Deus, Edmar, um dos versículos da Bíblia que eu gosto muito é que a Bíblia fala assim, que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E eu fui capacitado por Deus, Edmar. Se você perguntar para mim, falar assim, ó, Pastor Leandro, o senhor já leu uma frase ensinando a respeito de oratória? Eu nunca li. Aliás, tem curso na internet a respeito disso. Eu tenho no aplicativo, no celular, que tem uns cursos a respeito de oratória. Exatamente. Mas é aquele negócio, tem paciência pra ficar vendo o vídeo, pra o cara falar? Não, eu falo assim, ó, tudo que eu tenho, Edmar, tudo que eu tenho, Deus me deu. Porque eu nunca fiz um curso, eu nunca sentei numa cadeira para fazer uma aula de oratória. Então, nesses dias eu fui dar uma palavra no sócio educativo e alguém ali me perguntou, falou assim, onde você fez curso de oratória? Aí eu falei, eu nunca fiz curso de oratória, porque a pessoa queria fazer também. Então eu entendo, Edmar, que isso que eu tenho é uma vocação que Deus me deu. É um dom que Deus me deu. Então eu pratico muito, né? Às vezes a pessoa fala assim, você tem facilidade. Mas não é facilidade também, é porque a gente faz muito a mesma coisa. Por exemplo, ó, eu visito em média 5 empresas por semana. Cada empresa eu levo uma palavra. Eu tenho um programa, Palavras de Vida, na Rádio Vida. Falo ali 5 vezes por semana também. Tem o Café com os Homens, que toda terça-feira eu falo também. Vamos pegar esse gancho aqui que você falou da Rádio Vida. Como que você começou nesse programa lá na Rádio Vida? Como que foi esse convite para você? Ô, Edmar, foi interessante. Quando eu cheguei aqui em Passos, eu peguei amizade com o Dirley Freitas. A gente fazia esteira junto. Tinha uma academia ali na esquina da rua Loulou com a Davi Baldini. E a gente fazia esteira junto. E eu peguei amizade com ele. Quando eu cheguei em Passos, isso no início de 2011. Aí teve um dia que ele ia fazer um programa na rádio. Antigamente era Rádio Passos. Era Rádio AM. Aí ele me chamou para fazer um programa lá sobre o Dia dos Pais. Eu fui dar uma palavra. Aí a partir daquele programa, ele me convidou. Depois ele foi para a Rádio Vida e ele me convidou para fazer esse programa na Rádio Vida. E aí nós estamos lá. Já faz bastante tempo que a gente tem o programa, né, que vai ao ar todo dia, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. E nós temos também um grupo do WhatsApp que a gente distribui esse programa, né? Então ele vai ao ar na rádio e no WhatsApp também a gente compartilha ali com as pessoas que vão mandando umas para as outras, né? Um programa pequeno de 5 minutos que todo dia vai ao ar Palavras de Vida. O interessante é que você consegue abordar da maneira que qualquer pessoa de qualquer religião consegue entender. E não tem ofensa de nenhuma religião. Não fala assim, vamos mudar de rádio porque eu passo falando. Não, o Leandro fala da maneira que qualquer um para lá, escuta e não se sente assim. Tem uma emissora que você coloca lá para estar falando de religião, você vai lá e muda de rádio. Lá não, eu já ouvi aqui com a Gleide, que ela também é da religião sua. Então isso não deve ser questão, você nunca tive esse problema de ouvir assim, você falar assim. E esse programa Palavras de Vida, Edmar, ele é um programa que tem um alcance em toda a cidade praticamente. E como é uma rádio, a Rádio Vida é uma rádio, vamos supor assim, que comunica com todo mundo, então o programa, ele é um programa também que tem esse caminho, né, de levar a palavra de Deus a todos. E eu costumo dizer que o objetivo daquele que vai ensinar. Tem um líder nosso que chama Hernandes Dias Lopes, Edmar, inclusive é um dos melhores pastores que nós temos hoje na Presbiteriana, que ele fala assim que o papel daquele que vai falar da palavra é simples, é ler a palavra, é explicar a palavra e aplicar a palavra. Então não tem muito segredo, você lê, você explica o que foi lido e depois você aplica aquilo de maneira prática na vida da pessoa que acabou de ouvir a palavra, né? Então, programa Palavras de Vida, muito, muito bem lembrado aí, Edmar. Pastor Leandro, então, você
tá lá, você atende pessoas, você tem na igreja lá também, são pessoas com deficiência, que vai lá, como que você vê a inclusão hoje em dia? Em todos os sentidos que você puder abordar. Edmar, então, rapaz, eu olho para essa questão da inclusão e isso é um assunto, né, que eu tenho muito interesse, e não só tenho interesse, mas é um assunto também que traz muita alegria para o meu coração. Por quê? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Edmar, nós vamos ver que Jesus, ele é o rei da inclusão. Ninguém agiu mais de maneira inclusiva do que Jesus. Você pode ver que Jesus, ele era muito perseguido na época que ele estava aqui na terra pelos religiosos, justamente por conta disso. Jesus, ele conversava com a prostituta. Jesus, ele tocava no leproso. Jesus, ele sentava ali para dar um conselho para um pecador. Jesus, ele estava perto do paralítico. Jesus, ele agiu ali na vida do mudo, na vida do surdo. Jesus, ele trabalhava na vida daquele que estava sofrendo alguma opressão. Então, o maior exemplo de inclusão que nós temos, Edmar, é o exemplo de Jesus. Ninguém incluiu mais pessoas do que o Senhor Jesus. Inclusive, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala o quê? Vinde a mim todos. Bom, vou perguntar uma coisa para você aqui para poder encerrar. Não sei se a gente perguntou na hora da gravação, eu sei que eu perguntei isso na hora que a gente estava conversando antes de começar a gravar. Como que você vê hoje as mídias digitais, a transmissão ao vivo dos cultos, das missas, a importância da mídia digital hoje para a religião em si? Eu vejo que a igreja, você vai concordar comigo com isso, mas toda a igreja, ela tem uma certa resistência à inovação. Então, antes da pandemia, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Betel, a gente não tinha transmissão. Por quê? Porque a igreja, ela resiste um pouco às mudanças, ela parece que vai segurando. E o que acontece? A pandemia, ela acelerou esse processo. Ela colocou todo mundo diante de uma câmera, uns faziam de um jeito, outros de outro jeito, mas fato é, a gente foi para a internet. E esse ir para a internet foi muito bom. Por quê? Por exemplo, a pessoa está doente, ela consegue assistir o culto. A pessoa mora na zona rural, ela consegue assistir o culto. A pessoa tem alguma dificuldade de estar ali na igreja, ela consegue assistir o culto. Ela gostou daquela palavra e quer compartilhar com alguém, fica ali gravado. Ela depois manda para outra pessoa. A pessoa quer ouvir aquela palavra de novo, está ali, ela gostou tanto que ela quer ouvir, ela quer anotar alguma coisa daquela palavra. Enfim, eu vejo que a mídia social hoje, Edmar, é uma grande bênção, né? E eu acho que a gente tem que usá-la para quê? Usá-la para realmente propagar as coisas boas. E nada melhor do que levarmos, através das redes sociais, as boas novas de salvação, que é o pão do céu que alimenta a fome dos nossos corações. Então agora vamos para a mensagem final. Edmar, eu quero deixar aqui uma mensagem final, né, para todos que nos acompanham, e em especial aqui para você, né, para a equipe da APAI, que Deus realmente continue a abençoar esse trabalho das mãos de vocês, né? Eu fico muito feliz, como eu já disse, a APAI, ao meu ver, é uma extensão da obra de Deus, do reino de Deus, do projeto de Jesus, que é de realmente dar dignidade a todo tipo de pessoa. É realmente incluir o grego, o troiano, é realmente proporcionar para cada um, diante da sua realidade, a alegria de poder desfrutar, né, de uma instituição tão maravilhosa como esta. Então, Edmar, o que eu quero deixar aqui é justamente isso, né? É os meus parabéns aí a vocês, e que Deus continue a abençoar o trabalho das mãos de vocês, e que vocês continuem aí firmes, né? Porque a melhor coisa que tem, o que Jesus mais fez, foi dar dignidade ao ser humano, e é isso que vocês têm feito aqui na APAI com maestria.
Ok, pessoal, a gente fez essa edição de Pode Incluir hoje com o pastor Leandro São Julião, da Igreja Presbiteriana Betel. Como eu já disse no começo, vocês se inscrevam aí no canal e deixem para mim também o seu like, por favor. Vamos chegar à marca de 1000 inscritos. Obrigado, até a próxima.